Olá pessoal, agora nós vamos iniciar a nossa terceira aula de metodologia do trabalho de pesquisa. Nós vamos falar agora sobre estrutura do trabalho. Aqui seria um vídeo voltado para o esboço do texto. Então, veja só. O que nós colocamos na introdução? Na introdução, eu vou acrescentar, primeira coisa, os elementos da pesquisa, como nós conversamos anteriormente nos outros vídeos, em um outro vídeo. Depois, você coloca a classificação da pesquisa, e aqui dá apresentar o objetivo, a justificativa é, na verdade, os elementos da pesquisa. Depois você faz a classificação, se for do seu interesse. Mas uma parte importante seria a contextualização e apresentar o conceito. Vou dar um exemplo. De novo, a liderança servidora. Então, como que eu posso iniciar o meu texto? No atual momento, vivenciamos uma situação social na qual as empresas, as relações dentro das empresas são marcadas por muitos conflitos. Então, existe inúmeros assuntos que você pode abordar. Então, dependendo do assunto, do tema, você pode fazer uma contextualização histórica, social, econômica, política. Vou dar um exemplo. O pessoal do direito do trabalho previdenciário, alguns deles escolheram estudar a reforma da Previdência, que ocorreu agora nesse ano de 2020. Então, eles analisaram a proposta da emenda parlamentar. Então, a partir dessa reforma da Previdência, alguns decidiram analisar os impactos sociais na vida das pessoas. Então, nesse caso, na contextualização, o aluno abordou o mundo neoliberal, a sociedade competitiva, a sociedade individualista, as dificuldades de se manter, enfim, existem vários temas que você pode trabalhar na contextualização. Eu vou listar para vocês, ainda nessa aula, vários temas que você pode utilizar. Então, sempre o seu tema, ele parte de uma coisa geral, que é o contexto, para depois, aos poucos, ele ir na parte mais específica. Então, isso é uma forma de organizar o seu texto. Então, na introdução, além dos elementos da pesquisa, que a gente já trabalhou, da classificação à contextualização. Agora, o conceito, você pode trabalhar o conceito, apresentar o conceito, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Não tem problema. Evidentemente que o que é necessário ter na introdução? É necessário ter os elementos da pesquisa. Isso tem que ter. A contextualização, dependendo do texto que você elaborar, pode ser que ela aconteça lá no desenvolvimento. E a conceituação também. Eu estou sugerindo a vocês a colocar o contexto e o conceito na introdução. Fica mais organizado. Bom, seguindo. O que nós fazemos no desenvolvimento? Então, no desenvolvimento, nós temos as seguintes operações. Eu quero entender as causas de alguma coisa, as suas consequências. Aí, consequência tem os resultados, os desdobramentos, razões e motivos, é a mesma coisa que causa. Então, exemplo, quais seriam as causas de um processo não funcionar bem? Você lista lá 6 causas. 7 causas. Causa A, B, C e assim por diante. Quais são as consequências?
você apresenta. Você pode fazer de forma separada, então, alguns parágrafos apresentando as causas, outros parágrafos apresentando as consequências. Ou você pode também, num parágrafo, apresentar a causa A e a sua consequência. Em outro parágrafo, a causa B e a sua consequência, e assim por diante. Então, aqui está uma sugestão. Há também a possibilidade, por exemplo, quando você faz a comparação entre duas coisas, você pode, de repente, analisar, por exemplo, um procedimento, um processo, uma ferramenta, comparar a ferramenta A com a B. Quais são os aspectos positivos da ferramenta A? Quais são os aspectos positivos da ferramenta B? Quais são os aspectos negativos da ferramenta A e depois da B? Você pode fazer assim, como você também pode. Ferramenta A, aspectos positivos e negativos, num parágrafo. Outro parágrafo, você pode apresentar a ferramenta B, aspectos positivos e negativos. É claro que eu estou falando um parágrafo, mas dependendo da situação, você vai fazer vários parágrafos. Bom, problemáticas e soluções. Então, imagine que uma empresa ela tem vários problemas. Então, por exemplo, vamos pensar. Quais são os problemas relacionados ao relacionamento interpessoal no contexto de uma organização? Os problemas são A, B, C, D e E. Para cada problema, você apresenta uma solução. O autor ele vai contribuir para que você, então, apresente essa solução. Outro exemplo, riscos e prevenção. Também, aspectos contrários e a favor. Vantagens e desvantagens. Aqui, por exemplo, um processo, você pode comparar um processo A, ou procedimento A, com o B, e verificar as vantagens e desvantagens de cada um, ou apenas o processo AX, apresentar suas vantagens e as suas desvantagens. Você pode fazer assim também. Um outro aspecto interessante é, exemplo, lembra da liderança servidora? Estou usando isso para ficar mais didático. Então, quais são os princípios da liderança servidora segundo James Hunter? Aí você vai descrever cada um dos princípios. Exemplo, são 10 princípios. Você descreve eles. E aí você realiza a análise desses princípios. Pode ser também. Se você faz um trabalho de campo, você descreve o que aconteceu no seu trabalho de campo, apresenta os resultados e faz análise. Aí são 3 procedimentos: descrever, apresentar os resultados e analisá-los. Luiz, onde que vai aparecer isso todo? Lá na introdução, no objetivo. Uma outra operação, semelhança e diferença. Então, sempre semelhança e diferença, você está comparando. Então, o processo A, B, C e D. Semelhanças, diferenças. Você pode também utilizar a operação permanência e ruptura. Então, você tem essa possibilidade também. Então, imagina o seguinte. Bom, professor, eu quero trabalhar com causa e consequência. Eu posso trabalhar também causa e consequência, vantagem e desvantagem, semelhança e diferença ao mesmo tempo? Pode, não tem problema. Então, um exemplo, eu quero trabalhar com processo. Você vai, então, descrever o processo, você descreve ele, as etapas de um processo. Depois, você analisa esse processo nos seus aspectos positivos e negativos.
E você pode também realizar as causas que levam, os motivos que levam à falha daquele processo, as consequências disso e também soluções. Então, eu posso utilizar várias dessas, cada uma dessas aqui que eu estou mostrando para vocês, são operações. Eu posso utilizar só uma operação? Posso. 2, 3, 4, não tem problema. Então, de repente, vou dar um exemplo para vocês. Lá no desenvolvimento, o item 1.1, você vai descrever. No item 2, perdão, se é desenvolvimento, é o item 2. Então, vamos voltar aqui. No item 1, introdução. Item 2, desenvolvimento. Você vai dar um título para o desenvolvimento. O que seria o 2.1? A descrição. O 2.2, as vantagens e desvantagens. O 2.3, as soluções. Então, você pode montar dessa forma. A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte. Quando vocês estiverem lendo o artigo, escolha, primeiro passo, escolha o tema, assunto. A partir daí, você vai acessar o site que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E nesse site, você vai selecionar 3, 4 artigos. Você vai ler os artigos, já fazendo anotações e fazendo o fichamento e retirando dos artigos os trechos que são interessantes, que você achou interessante. O trecho que você retirar, você vai colocar entre aspas, essa é a citação. Não se esqueça de que você precisa colocar na citação, depois a gente vai ter uma aula sobre isso, você vai precisar do sobrenome do autor, do ano da publicação daquele artigo e da página. Então, a sugestão também que eu dou é o seguinte, você, como é um artigo online, o que você vai precisar? Do link. Então, você já salva o link, já deixa lá no seu documento. Então, geralmente, eu indico o seguinte, o aluno vai lá, abre uma pastinha, artigo científico. Você coloca os artigos já salvos, artigo 1, 2 e 3 e 4. Aí você vai abrir um arquivo Word. Fichamento do artigo 1. Aí você já monta a referência com o link, a referência bibliográfica já com link do artigo 1, já deixa pronto. Faz as suas anotações, retira os trechos, as citações que você eventualmente pode utilizar. Logo, ao ler os artigos, o que você está fazendo? Você está lendo e ao mesmo tempo produzindo o seu artigo. Aí você lê os 3 artigos e fez o fichamento deles. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai para o seu artigo agora. Lá, você vai analisar o seguinte. Bom, no item 2.1, que é a descrição, aquele artigo 1 lá apresenta, lá constam as descrições que eu quero. Então, você vai no artigo 1 e já coloca lá no seu desenvolvimento. Já o artigo 2 e 3, eles vão apresentar aspectos favoráveis e desfavoráveis, vantajosos e as desvantagens. Aí você vai lá e inclui o 2.2. Soluções, o artigo 4. Então, eu estou dando só um exemplo para você entender, de uma forma assim, bem didática, como você pode montar o seu artigo. Se você ler todo o artigo e depois for escrever, as ideias elas vão embora. Agora, quando você já faz o artigo, já pensando no seu trabalho, no seu artigo, você fazendo anotações
a partir da sua leitura e já tirando os trechos que te interessam para a citação, você já está confeccionando o seu artigo. E aí o que está acontecendo? Você vai montar ali, nesse caso, a introdução, desenvolvimento e as considerações finais. Depois que você fizer tudo isso, você vai fazendo os ajustes. Você já vai montando o seu texto e vai fazendo os ajustes de concordância, de coesão, colocando as conjunções para criar uma coerência e uma coesão no seu texto. Veja que esse trabalho aqui é um trabalho mais de produção de texto, certo? Então, espero ter ajudado vocês nesse sentido aqui. E o que a gente... aqui eu estou colocando agora a contextualização. Quais os temas que você tem? Eu estou listando uma série de temas que você pode trabalhar lá na contextualização. Produtividade, consumismo, lei orçamentária, sustentabilidade, competitividade, sociedade capitalista, otimização de tempo, de resultados, burocracia, saúde ocupacional. É claro que vai depender do seu artigo. Então, estou colocando uma grande quantidade de temas que você pode trabalhar na contextualização. São temas políticos, econômicos, sociais e culturais. Aqui há outros temas também disponíveis para vocês. Gestão financeira, gestão de risco, ética na política, ética organizacional, relações de poder, empregabilidade. Então, com esses temas, você pode jogar lá nos sites que eu vou te apresentar e vai aparecer artigos. Então, lá na introdução, quando você fizer a contextualização, você pode utilizar um artigo também para te fundamentar, para te inspirar a escrever. Bom, e aí, nas considerações finais, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar o que nós discutimos ao longo do trabalho, destacar o que é mais importante, apontar soluções, reforçar soluções, confirmar ou não a hipótese. E aí eu coloquei algumas conjunções aqui, ó, portanto, dessa forma, logo, com efeito, que você pode utilizar tanto nas considerações finais como ao longo do seu trabalho. Agora, lembra quando eu mencionei sobre os sites para pesquisa? Estou colocando para você aqui no material uma grande quantidade de sites que são sites de confiança do ponto de vista científico. Então eu destaco aqui o banco de dados, a coleção de artigos da Cielo, periódico da CAPES, domínio público. Então nós temos o Google Escolar, ou chamado também Google Acadêmico. Você tem os links que você pode acessar. Então são sugestões preciosas e fáceis de acesso. Aí, por exemplo, eu quero um artigo. Como que eu vou escolher o artigo? Todo artigo tem um resumo. Leia o resumo ou as palavras-chave. Lá, então, você vai ter as informações básicas que você precisa. Esse artigo aqui está fugindo do que eu quero. Esse outro já está legal. Então, você já vai salvar o artigo e depois faz o fichamento, como eu ensinei. Bom, então nós terminamos agora a nossa aula. Até logo.